Olá pessoal! Então, estamos aqui hoje para fazer um novo vídeo, mas desta vez em conjunto, como estão a ver. Resolvemos juntar-nos para falar um pouco sobre esta crise que estamos a passar agora, relativamente ao vírus, ao Covid-19. Como todos sabem, estamos a passar por um mau momento em que estamos todos dentro de casa, ok, em quarentena, e nos vemos um bocado sem saber o que fazer. Então, nós hoje vamos falar sobre saúde financeira e mental em tempos de crise, ok? Como ultrapassar esta crise, mantendo-nos bem na parte financeira e mental. Então, o Edgar vai começar e vai falar da parte financeira, ok? Muito bem, parte financeira. Uma pequena introdução antes de falar de finanças propriamente ditas. A maior parte das pessoas que neste momento estão em maior risco em termos financeiros, não estamos aqui a falar em termos de saúde, isso já está bastante conhecido por toda a gente, pelas redes sociais, pelos mídias, pronto. Nós, desta vez aqui, não estamos a falar em termos de saúde, estamos a falar sim em termos de saúde mental também, a Joana vai falar um pouco, mas principalmente finanças e saúde mental. Uma pequena introdução para a parte das finanças, parte financeira. Como eu ia dizer, a maior parte das pessoas que se encontram em maior risco financeiro neste momento são as pessoas que passam, mesmo quando não há crise, aqui estou a falar em momentos em que não há crise, em momentos normais, passam o dia de trabalho a pensar na hora de saída, que passam a semana a pensar no fim de semana, passam um mês a pensar no ordenado que nunca mais chega, passam o ano inteiro a pensar nas férias. Algumas até passam a vida a pensar na reforma, quase. Essas pessoas costumam fazer a sua vida de uma forma muito automática, sem pensarem muito no caminho que escolheram, no caminho que vão escolhendo, e normalmente também não têm muita inteligência financeira, não aprofundam esse assunto, não lhes foi ensinado na escola, não foi ensinado pelos pais, e é um assunto que a maior parte das pessoas não tem tendência a estudar. Mas há muitas formas. Hoje em dia, com os meios online principalmente, temos muitas formas. Quem quiser pode aprender não só sobre finanças, mas sobre qualquer área, sem precisar sequer de sair de casa, como agora, que não podemos sair de casa. Alguns dos erros que as pessoas que agora vão sofrer mais financeiramente, alguns dos erros que essas pessoas cometem são, um deles, o mais comum, é não se saber viver abaixo das suas possibilidades. O que é que eu quero dizer com isso? A pessoa ganha 100, tem tendência a gastar 100, ou quem sabe até a gastar 120, utiliza o crédito para isso. São poucas as pessoas que quando ganham 100 põem logo de parte 20 à partida, para alguma eventualidade como agora. Porquê é que as pessoas fazem isso? Há muitas razões, há muitos estudos sobre isso, mas eu acredito que uma delas, talvez a principal, é aquela competição em viver numa casa tão bonita como a do vizinho, viver num carro tão bom como o do amigo, mostrar que se tem, que se pode. Faz-se muitas comparações e isso acaba por não ser saudável muitas vezes para nós mentalmente e muito menos para a nossa carteira. Outra coisa que muitas pessoas têm dificuldade a entender e tem a ver com a nossa programação desde pequeninos, tem a ver também com a nossa cultura, é o emprego não é a única solução. O emprego, ter só um emprego não é propriamente errado, mas é mais arriscado do que a maior parte das pessoas imagina. E aos poucos temos que ir percebendo que não é a única solução possível. É possível viver sem um emprego e também é possível, à parte do emprego, criar algo mais. Muitas vezes em momentos como este, não para toda a gente, mas para algumas pessoas, em momentos como esta crise, o emprego não funciona e algumas dessas pessoas não têm uma alternativa. Têm que confiar em, quem sabe, ajudas do Estado, apoios governamentais, etc. É muito importante, é certo que agora há muito tempo para fazer isso, mas quando está tudo normal e as pessoas têm o seu emprego, a sua vida,
é muito importante, depois do emprego, não ter logo a tendência de ir para o sofá, ver um filme. Pronto, no fundo, perder tempo. É verdade que precisamos também de momentos de lazer, mas também é importante aproveitar alguma parte desse tempo para preparar algo extra. É muito importante isso, na minha opinião. O que é que podíamos fazer em termos concretos? Que passos concretos é que podíamos dar? Eu já vou falar nisso. Entretanto, já que estamos todos mais ou menos obrigados a estar em casa neste momento, a Joana vai falar o que é que podemos fazer afinal em casa para ocuparmos o nosso tempo, no fundo. Então, agora as pessoas estão um bocadinho a sentir-se estressadas, ok? E em pânico. Isso é tudo normal. Agora, temos que arranjar uma maneira de tentar manter-nos à tona, ok? Não nos deixarmos arrastar por essa negatividade toda. E como é que nós podemos fazer isso? Há muitas formas. Vou aqui falar de algumas. Então, há formações online que vocês podem ver, ok? A maioria delas são gratuitas, há muitas. Eu tenho feito algumas, sim, há sobre diversos temas. Vocês podem pesquisar, por exemplo, no Facebook, nos eventos e na publicidade, aparece muita coisa. Podem pesquisar no Instagram, podem também, por exemplo, ir a alguns sites específicos de formações, que eu vou recomendar, apesar de não pagarem para isso, mas vou recomendar na mesma, que são os meus preferidos. É o Coursera, Udemy e Mindvalley, ok? Formações de altíssima qualidade e sobre diversos temas. Porquê é que vocês devem fazer essas formações agora? Porque têm tempo para isso, não é? Estamos em quarentena. E também porque podem evoluir como pessoas e ganhar algumas habilidades úteis para a vossa carreira, basicamente. Okay? Por isso aproveitem agora para isso. Outra coisa também muito importante é fazer exercício físico. Okay? Isso foi e sempre será muito importante para gerir o nível de stress e nos mantermos saudáveis. Okay? Também no YouTube há muitas rotinas grátis de exercícios e no Facebook, por isso vejam, pesquisem. Depois, outra coisa, para gerir o stress podem sempre fazer meditação, yoga, ok? Também há algumas coisas dessas na internet, também podem ver, que isso ajuda a manterem-se calmos, a respirar mais, nesta altura é muito importante isso. Outra dica é, por exemplo, receitas saudáveis, é sempre engraçado fazer isso, agora vocês têm muito tempo para isso, podem inventar coisas novas, misturar ingredientes novos, façam isso com a família também, se estiverem em quarentena com a família, ok? Enfim, inventem, é sempre engraçado. Depois, o que é que podem também fazer para além disso? Se tiverem os filhos em casa, podem fazer atividades diferentes com eles, por exemplo, podem jogar jogos de tabuleiro, fazer puzzles, dinâmicas de grupo, etc, etc. Há montes de coisas que podem fazer. Vocês pesquisem, que ideias é o que não faltam. Depois, por exemplo, se estiverem longe da vossa família, ok? Porque podem estar em quarentena num sítio e a vossa família noutro, vocês não se sintam desesperados com isso. Há sempre aplicações que fazem com que vocês se sintam mais próximos deles. Eu vou-vos dar o exemplo de uma. Há por exemplo, o House Party, ok? Isso serve para vocês falarem com 8 pessoas no máximo, ok? As pessoas aparecem todas no ecrã, falamos com as pessoas todas e podemos jogar jogos, ou seja, é muito divertido, muito dinâmico. Podem aproveitar isso também. Depois, podem aproveitar também para quê? Podem aproveitar para transformar o vosso hobby num negócio, que é algo que vocês sempre tiveram aí na cabeça, sabem? Aquilo sempre a matutar, mas nunca tiveram tempo nem disponibilidade mental para isso. Podem aproveitar este tempo agora para começar, pouco e pouco, a construir isso. Ok? Não se vão arrepender se fizerem isso. Enfim, então, agora já falei da maioria das coisas que podemos fazer, há muito mais coisas, eu estou só a falar assim de algumas que eu me lembrei, ok? Que podem ajudar-vos a manter-vos com uma mentalidade positiva e não se deixarem render ao stress. Enfim, eu acho que é bom nós focarmos na solução e não no problema, ok? E então, o Edgar agora vai falar de algumas soluções na parte financeira, como ele prometeu. Muito bem, então, parte financeira. Que pontos mais concretos, que passos
é que podíamos ter tomado, podemos sempre, claro, mas a ideia era ter sido feito antes para agora termos melhores condições. Não interessa, é sempre útil. O que é que podíamos ter feito? O primeiro ponto é dos mais óbvios, mas pouca gente pratica, poucas pessoas têm facilidade em fazê-lo, é cortar despesas. Agora é uma ótima altura também para usar este tempo extra que nos sobra, à maior parte das pessoas, é uma boa altura para pensar nisso. As despesas que costumamos ter são todas essenciais? São todas realmente necessárias ou não? A melhor forma de perceber isso é criar por exemplo, um Excel, ou quem gosta de papel e caneta pode ser mesmo à mão, criar um mapa onde podemos discriminar todas as despesas que costumamos ter. Quanto mais discriminado, mais trabalho dá, é verdade, mas mais concretamente vamos perceber onde é que gastamos o nosso dinheiro. A maior parte das pessoas, o problema que tem é que não sabe sequer onde é que gasta o seu dinheiro. Normalmente sabe muito bem quanto ganha e onde, porque normalmente a maior parte das pessoas nem sequer tem muitas fontes de rendimento, muitas pessoas só têm simplesmente um ordenado do emprego. Sabem exatamente quanto ganham, mas não sabem exatamente quanto gastam nem em quê. Portanto, o primeiro passo, na minha opinião, é criar esse mapa para perceber onde é que está a ser gasto o dinheiro e com isso cortar em despesas. Cortar nas despesas para quê? Para poupar. Poupar para quê? Para criar um fundo de emergência. Um fundo de emergência que cubra pelo menos eu diria 6 meses a um ano dos nossos gastos habituais. Para que é que serve esse fundo de emergência? Agora, nesta altura, é muito óbvio. Serve para estes momentos. Serve para momentos em que, por exemplo, não nos permitem, ainda permitem, mas de certa forma temos que estar presos em casa. Muitas pessoas vão ter os seus rendimentos reduzidos, em alguns casos até totalmente, e precisam de subsistir na mesma, há contas na mesma a pagar, temos que comer, etc. Esse fundo de emergência serve para estes momentos em que pode ser mais difícil obtermos o nosso rendimento habitual. Estes ou outros, pode ser uma doença, pode ser uma situação qualquer. O terceiro ponto, um terceiro ponto que eu gostava de falar, que está no seguimento também, é depois de termos constituído este fundo de emergência, já podemos viver um pouco mais descansados, já criámos o hábito de poupar. Ok, o que é que vamos fazer? Só porque temos o nosso fundo de emergência não vamos deixar de poupar. Vamos continuar a poupar para começar a liquidar dívidas, se existirem. Aqui não estou necessariamente a falar do caso de crédito à habitação, porque aí estamos a falar normalmente de valores mais elevados, mas estou a falar, por exemplo, de dívidas que as pessoas têm do automóvel que compraram, das últimas férias que passaram, que ainda não estão pagas, esse tipo de dívidas, do telemóvel, por exemplo, de última geração, que já agora esse telemóvel de última geração provavelmente era uma das hipóteses para cortarmos custos. Em vez disso, normalmente nós o que fazemos é contraímos um crédito que tem custos, normalmente custos extra, de juros, seguros, etc., para comprar um bem que não é assim tão essencial. O telemóvel em si é essencial, mas se calhar não precisa de ser o de última geração, mas isso depende de cada um. Cada pessoa sabe exatamente em que é que deve e não deve gastar o seu dinheiro. Portanto, sim, tentarmos liquidar ao máximo as dívidas que tenhamos e tentar não contrair novos créditos. Depois desse passo, começa a sobrar dinheiro. Normalmente, o que é que acontece? A pessoa não sabe o que é que há de fazer com o dinheiro que sobra. Há muitas pessoas que chegam a este ponto, começam a poupar, têm as suas finanças todas em dia e depois começa a sobrar dinheiro e não sabem para que é que serve. Pode servir para muitas coisas, por exemplo, criar o seu negócio próprio, que sempre quis ter, se calhar um negócio próprio, mas nunca teve o capital suficiente para arrancar. É uma das hipóteses. Há uma série de possibilidades de investimento, não só em negócios próprios, mas
isso é um assunto que podemos falar no dia, mas esse dinheiro extra deve ser investido de forma a criarmos novas fontes de rendimento. De preferência, fontes de rendimento do estilo residual que nos permitam, por exemplo, como agora, estarmos presos em casa, mas continuarmos a ter um rendimento que pelo menos cubra as nossas despesas essenciais e nos permita viver mais ou menos descansados, dentro dos possíveis, claro. Assim, resumidamente, estes pontos são os essenciais. Eu posso resumir rapidamente. Ponto número 1, cortar despesas, para começar a criar poupança. Ponto número 2, essa poupança é para constituir um fundo de emergência. Ponto número 3, depois de ter o fundo de emergência criado, começar a liquidar dívidas. Ponto número 4, com as sobras, com o dinheiro que sobra, começar a pensar em investir. Isso são assuntos que têm que ser estudados, é óbvio que não se faz isso de um dia para o outro. Quem pratica isto está mais ou menos protegido, em termos financeiros, é claro, está mais ou menos protegido para quase qualquer situação que apareça. Entretanto, vou passar aqui a palavra à Joana novamente. O que é que podemos referir mais para ajudar as pessoas? Então, o que é que eu acho? Basicamente, o que é que tivemos a falar aqui? Foi de formas de nos mantermos à tona, de não nos deixarmos engolir por este stress, este pânico generalizado que está-nos a deixar negativos. Então, foi isso mais ou menos que nós estivemos aqui a abordar. Então, pensem comigo, eu estou a fazer o suficiente para me tornar uma melhor pessoa depois desta crise, para aprender algo de novo, para evoluir, para não me deixar ir abaixo? Sim ou não? É que se não estão, podem seguir algumas destas dicas e vão ver que vai valer muito a pena. Okay? Bom, esperamos que tenham gostado. Isto foi uma nova experiência, nós dois juntos. E subscrevam, ativem as notificações, deem feedback basicamente sobre o que nós podemos melhorar, os temas que querem que abordemos. Okay? E a mensagem final é mesmo: desejamos tudo bom para vocês, para as vossas famílias, que corra tudo bem, ok? E mantenham-se positivos. Acho que é o segredo para não nos deixarmos, afogar por esta negatividade toda, ok? Portanto, espero ver-vos no próximo vídeo. Até à próxima e obrigada. Até já, divirtam-se.